comecei lá em Piauí, agora esse final de semana eu tô indo para Criciúma, né? A gente vai ter um evento lá. Então, o evento também é um momento de estar próximo, de vocês convidarem pessoas, né? Da gente engajar. Então, fizemos aí uma série de eventos e estamos, né? Continuamos com essa ação. Lives, né? Nós tivemos aí 4 lives no ano passado, com temas diversos. Trouxemos convidados, inclusive Suelen, né? Fez um com a gente em novembro, maravilhosa live sobre o digital. Então, é uma maneira de comunicar com vocês, de trazer todos os planos, né, do que a gente tem trabalhado aqui dentro de Forever. E e lançamos o Bidu. O Bidu é a nossa plataforma onde a gente está colocando conteúdo ali para vocês. Primeiro conteúdo que a gente soltou também com Suelen. Gente, Suelen é uma protagonista, né? Gente, um módulo maravilhoso sobre ser influencer nas mídias sociais, porque a gente acredita muito na digitalização do negócio, no modelo híbrido, né? Porque o presencial ele é tão importante quanto o digital. E o digital, você vai para o mundo inteiro, né? Você vê que quando é que eu teria a oportunidade de estar assim com vocês se não fosse o digital, né? Se todo mundo tivesse que pagar dinheiro para se deslocar, para ir para um espaço, para gastar não sei quanto tempo para ir, não sei quanto tempo para voltar. Então, o digital ele aproxima, né? E o presencial também é importante. Então, como é que a gente trabalha esses dois modelos? E a gente lançou a escola de criador de conteúdo para ajudar você também a capturar esses clientes, esses futuros FBOs no digital. A gente já tem alguns cases bem diferenciados desde o ano passado. Uma delas é a Cláudia Mariotto, que tem feito um trabalho aí de conseguir, dentro das mídias sociais, de trazer novos clientes, mas claro, tem o desafio depois de transformar isso num FBO e depois fazer todo o acompanhamento. Mas é um lugar de isca, é um lugar que você pode encontrar pessoas. Eu estava em Goiânia agora no final do mês de janeiro e estava lá com o Oliver, né? Eu fui lá para uma questão pessoal. Eu falei, Oliver, eu tô indo para Goiânia, não vamos desperdiçar, não, vamos fazer alguma coisa. Aí ele foi, alugou um lugar, foi bem legal, presencial. E olha que bacana que ele fez. Ele trouxe FBO do digital, ou seja, ele conseguiu trazer duas nutricionistas, né? Vou trazer o caso dessas duas nutricionistas, que ele conheceu nas mídias sociais, se apresentou, mostrou o plano, cadastrou ela, elas começaram. E aí ele levou para presencial. E aí no presencial foi tipo, pá, pronto, colou, agora vocês não saem mais. Então é a gente saber trabalhar esses momentos, né? O momento que você vai estar no digital, o momento. Então, tem lá o Bidu, tem um treinamento, mas aí a gente lançou primeiro para os águias um treinamento de bater metas, e a gente vai subir treinamento de produto. Então, acabamos de lançar o módulo 3 do influenciador, né, que é ensinando a usar ferramentas, por exemplo, Canva, CapCut, para quem não sabe usar, como você fazer um planejamento. Então, a gente está mastigando conteúdo para vocês. E existe uma questão também de comunicação, que é o que está acontecendo aqui agora, né? Com a liderança, a gente tem feito a cada 2 meses reuniões, a gente saiu há 15 dias atrás uma reunião com a liderança do Brasil. A gente tem um grupo de águias que começou também no ano passado, já está crescendo esse grupo de águias. Paula, quem é que entra no grupo? Potenciais águias ou quem já é águia, né? Então é um grupo bem fechado. A gente tem feito reuniões mensais com esse grupo. Então, esse tipo de modelo é um modelo de comunicação. Além disso, alguns têm o meu WhatsApp, como por exemplo o Paulo e a Suelen, né? Que quando precisa de alguma coisa, quando tem uma sugestão. Então, eu acho que tudo isso traz uma comunicação mais próxima, para vocês realmente estarem sabendo o que estamos fazendo. Tudo que a gente vai ouvir, a gente vai fazer? Não, porque o meu papel é gerir bem este negócio. E ele passa por fazer escolhas. E nem sempre as escolhas que a gente faz são as escolhas que vocês gostariam. E eu entendo, ok? Mas confiem que quando a gente escolhe um caminho, ixi, alguém compartilhou aqui uma tela. Quando alguém escolhe um caminho dentro de uma empresa, é olhando todos os cenários que não necessariamente vocês vão conseguir entender todas as variáveis, né? Isso acontece muito quando, por exemplo, a gente faz uma escolha de produto. Qual produto trazer, qual produto, né? Passa muito por análise. Então, segura essa informação. Aí, então, eu falei que a gente resolveu o estoque, a gente melhorou a comunicação. Tinha uma outra dor
de vocês, que era o cadastro. Ai, porque pede conta bancária. Ai, porque não tem Pix, né? Eu escutei bastante sobre essas etapas da jornada. Então, a gente também evoluiu. Trouxemos Pix aí no final do ano lá no app. Tiramos essa história de conta bancária, de PIS ali, para facilitar o cadastro. E a gente vai continuar evoluindo dentro dessa jornada. Um outro ponto também que veio era não ter incentivo. Paulo, a gente já está há bastante tempo sem ter incentivo no Brasil. Lembrando que a gente tem os incentivos que são Forever Living Global. A gente ficou o ano passado estudando muito qual incentivo fazer, por onde começar, e aí a gente conseguiu aprovar o incentivo recentemente lançado, mas que já está acabando. Tic-tac, né? A gente já passou aí 2 meses de três, que é o Forever in Rio. E aí, eu tava lá em Teresina, eu não sei se o Carlos vai lembrar dessa conversa, que eu falava assim: vocês têm que fazer dar certo esse incentivo, porque eu só consigo fazer um segundo se o primeiro der certo. Se esse primeiro incentivo no Brasil for um fracasso, é que não dá para saber até fechar o mês de março, dificilmente o Gary vai aprovar outro incentivo, porque a gente tem que aprovar lá com ele, porque isso custa. Ai, Paula, meu sonho é ter um cruzeiro. Meu também, gente. Eu quero dar um cruzeiro de incentivo. Mas a gente precisa construir um país que entrega resultado. Então, a gente evoluiu várias dores que vocês trouxeram no ano passado. Tem dor que a gente ainda está trabalhando para evoluir, mas eu diria que a maioria das reclamações que eram transversais, ou seja, quase todos os líderes trouxeram, a gente conseguiu ou evoluir ou resolver. E com isso, nós crescemos o Brasil em 2025. É uau! Num ano que a gente sabe que crescimento é difícil. Então, eu vou trazer o número e você precisa fazer uma análise. Escreve aí no seu caderno. Se o Brasil cresceu X, que a Paula vai falar, eu preciso entender o quanto que eu cresci. Porque se você cresceu igual ao Brasil, você está na média. Se você cresceu abaixo do Brasil, você está ruim. E se você cresceu acima do que o Brasil cresceu, significa que você está ajudando o Brasil, certo? Então, nós crescemos em faturamento, ou seja, din-din, tá? Você tem que olhar em din-din do seu negócio. Nós crescemos 16% versus o ano de 2024, ok? Não é em CC que a gente olha em dinheiro, quanto que você ganhou aí no seu bônus, e aí você põe todos os bônus, todos os incentivos. Você cresceu, Paula, não tenho ideia, já tá errado, né, gente? Você precisa fazer gestão do seu negócio, saber o quanto que você tem colocado de energia, de tempo nesse negócio, porque é um negócio. Só que não é um negócio, como disse Sueli, que você abre a loja e vende produto, né? Então você precisa ter essa gestão para no final avaliar. Será que eu tô bem? Então, quando você fala assim, se alguém te perguntar, Forever você tá bem? Você vai saber responder se você tá bem, se você cresceu mais do que de 16 para cima. Aí você tá bem, ok? Então, crescemos e a gente tem uma meta, óbvio, ambiciosa para o Brasil, porque quem lembra em Fortaleza o que eu falei, que o Brasil quer voltar a ser número um. E para isso a gente precisa colocar escadinha. Crescer 16% não é suficiente para ser número um. Aliás, nem a meta de 2026 é suficiente ainda, mas é um caminho de forma sustentável. E a meta para este ano é 25% de crescimento, ok? Porém, a gente vem de 2 meses bem desafiadores. Janeiro não foi um bom mês, nem fevereiro está sendo um bom mês. E segura essa informação que eu já volto nela. Tudo isso que eu falei que a gente foi fazendo vem do ano passado, tirando o incentivo do Forever in Rio, que a gente lançou em janeiro, justamente para trazer o quê? Uma motivação para vocês. Falar, nossa, vem algo diferente. A gente também trouxe um super produto que vocês amam, né? Que é a nossa bebida, só que agora de manga. E aí a gente, óbvio, descobriu lá em janeiro que vocês não estavam falando tanto de manga, porque a manga ia ficar só pouco tempo. Eu falei, gente, se vender muito, eu trago manga. Só que não tá vendendo muito. E então a gente precisa pôr o pé no acelerador, porque se a gente quer manter manga no Brasil, a gente precisa vender manga, tá? Então a gente também trouxe pensando, vamos animar. Fizemos duas campanhas, fizemos uma campanha do cupom de R$ 60, fizemos uma campanha do perfume. Então, assim, a gente trouxe incentivos para vocês nesse começo de mês, e o mês de janeiro foi um mês que a gente cresceu 8%. Ou seja, menos do que o ano passado, na média, e bem menos do que a meta.
Então, se este negócio é uma parceria e do nosso lado, a gente está aqui garantindo que vocês tenham, né, as melhores ferramentas, que vocês tenham os produtos, que vocês saibam o que está acontecendo, tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, então também tem um lado de vocês, né? São os dois lados, e eu queria trazer essa reflexão também. Por isso eu falei assim, talvez aqui eu vá um pouco diferente das expectativas, falar, nossa, ela vai falar que a gente vai ter um cruzeiro. Não, não vai ter cruzeiro agora, né? O que a gente tem agora, a gente já lançou e é hora de fazer. Porque a grande verdade é que a gente sempre espera que vai aparecer algo que vai fazer com que a gente faça algo diferente, né? Nossa, é isso aqui que faltava para eu fazer. Então, assim, basicamente tudo que faltava lá atrás tá feito. Então, o que que falta agora, né? O que que tá faltando para você falar, eu vou dar o meu melhor? E aí eu fiquei refletindo muito sobre esse tema. Hoje à tarde, né, tava aqui construindo esse momento de bate-papo e me veio assim, ó, falta decidir. Decidir. A partir do momento que você decide, eu quero, eu vou fazer, ninguém segura você. Se você falar assim, eu vou decidir emagrecer, gente, ninguém vai te segurar, né? Se eu tenho um filho de 15 anos. E aí, é óbvio, né, como uma mãe, sei que Paulo e Suelen têm três, e imagino que vários aqui têm filhos também. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos coisas boas que eles deveriam fazer? Vai ler, vai estudar, vai, né, fazer um esporte, sai desse celular, não fica só vendo série, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas chega uma hora que se ele não decide fazer o que tem que ser feito, não adianta a gente ficar só falando. Então, por mais que Paulo e Suelen estejam aqui trazendo toda a motivação, ferramentas, né, eles podem dar para vocês tudo, um banquete na mesa. Mas se vocês não decidem se sentar à mesa e comer, não tem o que eles possam fazer. E aí, agora eu vou pedir licença que eu posso projetar, Paulo? Eu montei aqui um esqueminha. Então, momento de print, eu vou projetar, tá? Eu acho que vai dar aqui porque você me pôs como host, né? Não, estou enviando solicitação, você tem que aprovar, Perfeito, é isso. Isso. né? Que eu acho que eu quero deixar bem visual essa história, para você sair daqui reflexivo sobre como é que a gente então muda o lugar do pensamento para ir para um lugar de decisão, né? E muito bem. Olha só, existe um estudo de duas pessoas, né? É o Richard Bandler e o John Grinder, que diz o seguinte: para a gente alcançar resultados, a gente não começa mudando comportamento. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Se eu quero emagrecer, não adianta eu começar trabalhando na minha alimentação e fazendo exercício. Ele fala que a base para se chegar num resultado começa pelo meu pensamento, tá? Eu preciso primeiro pensar, acreditar, me visualizar, né, para isso gerar um sentimento. A partir do momento que isso gera um sentimento em mim, nossa, eu me vejo mais magra, eu me vejo mais forte, eu me vejo melhor, mais saudável, com mais energia. Isso começa a gerar em mim um estado emocional. E aí sim, isso gera um comportamento que gera um resultado. E muitas vezes a gente quer ir primeiro para o comportamento antes de mudar o como a gente pensa sobre situações, sobre a gente mesmo. Porque talvez uma das coisas que você esteja pensando, e eu imagino que tem vários pensamentos, é assim: ah, eu já tô confortável, já conquistei tudo o que eu podia, até onde eu podia ir. Ah, esse negócio já deu muito problema, não dá. Ah, e aí a gente começa a pensar: eu não mereço, eu não dou conta, esse negócio não é pra mim. E aí todos esses seus pensamentos podem até ser pensamentos bons, eu já tenho o suficiente, não preciso de mais. São eles que vão gerar o seu comportamento e, consequentemente, o seu resultado. Vamos aprofundar um pouquinho mais no que eles falam, né? Olha só o pensamento, né? A primeira pergunta é: o que que você pensa sobre você? Eu me lembro, e aí eu vou trazendo sempre meus exemplos aqui para tentar tangibilizar, que teve uma época na minha vida, durante muitos anos, que eu achava que se eu ganhasse o suficiente para mim, para minha família, estava bom. Tipo, nossa, tenho conforto, tenho minha casa, meu carro, faço uma viagem por ano, tá ótimo.
Só que aí eu comecei a ser confrontada com pensamentos e ouvindo e lendo sobre e se eu tivesse muito mais do que o que é suficiente para mim para eu poder ajudar as outras pessoas, para eu poder fazer diferença nas pessoas ao meu redor, na minha comunidade, né? Na minha família, para os meus amigos. Será que eu não seria, talvez até resposta de oração de alguém que está precisando? E isso destravou o que eu penso hoje sobre prosperidade. Porque eu precisei trabalhar o meu pensamento. A partir do momento que destravou, isso destravou também os meus comportamentos. Então, o que antes eu achava que era suficiente, hoje já não é sobre isso. Hoje já é, eu quero poder transbordar na vida de pessoas. Então, automaticamente o meu comportamento me leva para esse lugar. O que que eu mudei no meu comportamento? Eu faço várias coisas, eu dou aula, eu dou palestra, eu estou ativa nas redes sociais, porque tudo isso em algum momento converge para o que eu quero, certo? E aí vem a pergunta, né? Além do que você pensa sobre você, o que que você pensa sobre as suas finanças, sobre a sua capacidade, né? Porque, gente, assim, ó, não é currículo que define capacidade. E também não é só a experiência que define capacidade. É eu acreditar que é possível. E eu fui passando por várias experiências da minha vida que eu descobri que era possível. Eu sou filha de pecuarista, que eu morei no Pará há 10 anos, eu estudei em escola pública. Depois, então assim, se eu fosse olhar a minha história em si, talvez ia falar assim, nossa, vai, sei lá, vai ser uma pessoa CLT normal, vai fazer um concurso público, né? Mas eu nunca me limitei na minha capacidade de aprender, na minha energia. Eu falo assim, ó, a pessoa pode ter feito Harvard, pode ter feito USP, as melhores universidades do mundo, mas se ela não tem motivação, disciplina, se ela não tem responsabilidade, nada vale. Nada vale. Eu conheço muita gente inteligente, muita gente que tirava nota 10, muita gente que fez um monte de curso maravilhoso e que não produz e que não gera valor naquilo que sabe, porque não faz. Então, capacidade não tem a ver com a capacidade intelectual, tem a ver com o meu desejo de fazer. E aí, a partir do momento que eu desejo, que eu penso sobre isso, eu faço. Né? Ai, faço, vai ser perfeito? Muitas vezes não vai ser perfeito, a gente vai aprendendo, né? Vocês têm muitas mentorias aqui, mentores maravilhosos, líderes maravilhosos que ajudam vocês a economizar no caminho, mas não se limite na sua capacidade. Eu adoro as histórias da rede, né? Aquela, eu não me lembro quem foi, mas que encontrou no semáforo, tava vendendo alguma coisa. É do time aí, não é, gente? De vocês? Não me lembro. E que hoje ela é águia. Ela é do André Vargas. Muito bem, é verdade. É do André Vaz, foi da Mislene, né? Da rede da É, Mislene lá. exatamente. Isso. Então, é uma história linda, assim, ó. Ela tava vendendo coisa no semáforo e hoje é uma águia que viaja o mundo. Então, assim, ela tinha capacidade de currículo, de CLT, de experiência no. Não, né? É, e depois eu acho que vem também uma questão de merecimento, né? Às vezes você tá achando que você não merece, e aí você mesmo se sabota. Então, eu acho que essa é uma pergunta. Será que a gente não se. Você não está se sabotando nesse negócio, nessa oportunidade? Porque, assim, é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente deveria ter muita gente bem. E por que que a gente não tem? Porque, assim, ó, hoje eu posso dizer que talvez não tenha nada que está faltando para você não estar bem. Sistema de treinamento, liderança e uma empresa que está te dando o que precisa dar, só falta você. Sabe o que acontece? É que a gente quebrou todas as desculpas. Todas, todas. O que antes talvez você entrava no lugar de se justificar, eu não faço meu negócio porque não tem o light, a proteína. Gente, sai desse lugar. Vai sempre faltar algo. Se você ficar esperando ter um mundo perfeito para você performar, e na verdade é só uma justificativa para você mesma, né? E aí eu quero trazer uma historinha sobre foco aqui, né? Porque tudo que a gente coloca foco cresce, pro bem ou pro mal, tá bom? Então, olha essa história. Tinham dois vendedores que foram vender sapatos numa região que ninguém usava sapato. O vendedor, o primeiro, ligou falando o seguinte: fracasso total, ninguém usa sapato aqui. O vendedor 2 já ligou dizendo o seguinte: uma oportunidade gigantesca, ninguém usa sapato aqui. Gente, o cenário é igual, mas o foco é totalmente diferente, consequentemente, o resultado. A situação da escassez
a situação difícil, um via, isso vai me impossibilitar, e o outro via como uma mega oportunidade. Quem é você nessa história do sapato? Que vendedor você é? O vendedor que, se não tiver perfeito, não conta comigo? E aí, talvez nenhum negócio é para você, desculpa falar, eu não conheço você, não temos intimidade para eu. Então, assim, ó, me perdoe se eu estou invadindo um espaço, mas assim, a partir do momento que me deram aqui essa uma hora, eu vou falar, né? Desculpa, nenhum lugar que você for trabalhar vai ter condições perfeitas. Nenhum, ok? Então, nem aqui na Forever, nem nenhum concorrente da Forever, nem no CLT, nem concurso público, nenhum lugar. E de verdade, se você decidir ficar em casa não fazendo nada, nem o trabalho da sua casa vai ser perfeito. Então, dado que nenhum cenário é perfeito, a gente tem que olhar e falar assim: o que que eu posso fazer num cenário imperfeito, né? Num cenário onde existe oportunidade. Se tem um lugar. A gente é um exemplo do sapato, pega pra gente, tá bom? Podia ser a garrafinha da Forever aqui, que eu queria trazer algo bem lúdico. Mas você precisa analisar assim, quem sou eu nessa história? Eu sou a que tá justificando ou eu sou aquela que, independente do cenário, ou ele, né, vou fazer? Nada vai me parar. Porque aí, a partir do momento que você pensa, nada vai me parar, nada te para, né? Vamos ver um segundo ponto aqui, né? E é o seguinte: você está reagindo a qual resposta, né? O olhar da escassez, da comparação, da culpa. Tem gente que até hoje traz o passado da Forever. Gente, o passado já passou. Eu não sei vocês, eu tenho 20, vou fazer esse ano 22 anos de casado. Se eu for olhar para o passado de muita coisa do meu casamento, já tinha dado errado, né? Porque assim, ó, é passado, passou. Se você ficar relembrando, remoendo, você não avança. Eu tenho uma característica, meu marido, ele tem uma memória de elefante, gente, ele lembra o detalhe do que eu falei em 2006, no dia 3 de janeiro, sabe, assim, um negócio absurdo, eu tenho até medo do meu marido. Eu já sou aquela, mas assim, nem lembro direito, preciso ver foto para lembrar como é que foi, né, tal coisa, tal evento. E talvez esse lugar de não ficar olhando muito para trás me ajude a olhar para frente. Eu gosto muito do exemplo de você é uma águia ou é uma galinha? Sabe o que é a águia, a galinha? A galinha olha para baixo. Ela tá olhando aqui, assim, ó. Ela olha, ela vê o chão e ela não consegue ver lá na frente. A águia, meu, voa. A águia tá olhando. Então é assim, talvez agora você tá olhando para baixo e você não consegue ver o que esse negócio vai ser. Mas eu vou te dizer, esse negócio vai ser grande. A águia olha lá na frente, já tem ambição grande. Porque se você pensar pequeno, lembra? Se é o pensamento que determina o resultado, então se eu penso pequeno, meu resultado vai ser como? Pequeno. Agora, se eu penso grande, o meu resultado vai ser grande. É isso que desbloqueia você chegar aonde você quer chegar. E de verdade, me perdoe novamente por falar, mas a situação de vida que você tem hoje é a situação que você merece. Nem mais nem menos, tá? Toda vítima tem justificativa plausível para estar onde está? Sim, mas o seu pensamento só você domina e a decisão é só sua, não é de ninguém, né? Agora, você também pode virar isso e falar assim: não, eu tô no olhar de construir. Quem constrói, gente, vai junto. Sabe que para construir uma casa, quem já construiu sabe o tanto que é sofrido construir uma casa. Você sonha com a casa pronta, não é isso? Você tem um projeto. Quem aqui já construiu casa sabe? Você tem aquele projeto lindo, maravilhoso. Você já se vê naquele lugar. E é este sonho e este projeto que faz te aturar o processo da construção. Porque é difícil. Eu tô lá, eu tô acompanhando nada, de vez em quando eu vejo. Aquela Maíra Card e Thiago Nico construindo a casa deles. Gente, eu, no lugar deles, eu já tinha colocado abaixo e falado assim, não vou mudar, morar aqui mais, que eu nunca vi tanta confusão. Mas eu tenho certeza que o que mantém eles firmes no processo é a visualização do que eles, como águia, estão enxergando lá na frente, né? Então, que é esse lugar de construção. E a construção, ela é dolorida, ela vai ter erro, ela vai ter que tirar tijolo, põe tijolo, refaz. É assim, construção. Ah, não, eu quero um negócio pronto. De novo, não é aqui também, e talvez não é em lugar nenhum, porque não tem nenhum lugar que tá perfeito, né? Se tiver tudo pronto, vou te falar uma coisa, tá velho. Tá velho. Entendeu? Se você chegar num lugar, tá tudo perfeito, vou te falar, daqui 10 anos não existe mais, tá velho, já é uma empresa que não tá atualizada, tá? Você pode ter uma visão de evolução,
né? Tipo, olha, eu me vejo avançando junto. E vou falar para vocês, a gente acha, assim, ó, à medida que você vai avançando no seu negócio, porque vocês são empresários e têm negócio, a coisa vai ficando mais complexa. Ó, Paulo e Sueli, tô vendo vocês aqui na tela, Carlos também. Não é mais complexo do ponto de vista tributário, de gestão de pessoas, de problemas que vocês têm que resolver? Então a gente acha que vai ser perfeito evoluir na nossa empresa, vai ser tudo lindo, maravilhoso. Não vai, sempre vai ter desafio, né? Paula, mas à Ah, medida que a gente avança, a nossa capacidade vai junto, né? Então, não é só o negócio que cresce, a nossa capacidade de gerir aquilo. Por exemplo, se eu fosse imaginar um negócio lá no começo, eu dizia, meu Deus, eu não vou ter capacidade para isso. uhum. Mas Deus capacita os escolhidos. É isso, é E o isso. detalhe, viu, Paulo? Você fique à vontade, inclusive já tá aí, ó. Tá liberado o Hit Lotion pra galera. Pode falar, meu irmão. Gosta da verdade, da Ó, transparência, né? Muito E desce o bom. sarrafo aí, desce o sarrafo. É isso aí. Não, e que eu acho assim, eu tenho, gente, eu fiz, claro, a minha comunicação com vocês hoje ela é diferente quando eu cheguei, porque quando eu cheguei eu não sabia nada. Eu tava chegando, conhecendo, entendendo. Hoje, depois de todos esses meses e tudo que a gente foi entregando, vendo resultados, eu já estou num outro lugar que eu consigo enxergar. Então, eu vou trazer para vocês a minha visão do agora. Pode ser que daqui a um ano eu esteja aqui com outro discurso, mas no agora, o que eu vejo é assim: galera, não esperem nada mais da Forever. Por isso que eu falei que eu ia decepcionar. Do nosso lado, a gente já fez basicamente tudo. Tem um tema pendente. Agora a bola tá com vocês. Não virá milagre do nosso lado. Não virá nada que vai cair do céu e fazer você se motivar. Porque é o seguinte, meu amigo, se você não se automotiva, não sou eu que vou te motivar. Porque o dia também que eu fizer alguma coisa que te desmotiva, pronto. Aí você virou um dependente da gente, né? E a beleza desse negócio é que você não precisa ser dependente de ninguém. Essa é a beleza, né? E aí eu digo algo também que eu tenho, né, refletido, é assim. O que que é muito legal aqui? Vocês têm muita liberdade, não tem, Suelen? Muita liberdade, muita autonomia. Isso é maravilhoso para quem é responsável. Será que é para você? Porque assim, ó, e tô trazendo provocações para realmente assim, se você não é uma pessoa autônoma, se você é uma pessoa que não sabe lidar com a liberdade, porque tem gente mesmo que talvez tenha que ter uma agenda CLT, que o chefe manda bater ponto para entrar e para sair, porque não sabe ter a liberdade. Então, assim, use o que você tem a seu favor. Será que você está com uma agenda robusta? Né? Qual horário que você tem para fazer prospecção de novos FBOs? Em que momento você faz produto? Que momento você grava vídeo? Em que momento, sabe? Paulo, é difícil, gente, qualquer lugar. É isso que eu tô falando, não tem lugar fácil. Se tiver lugar, eu acho que tem. O lugar fácil. Outro dia eu estava mentorando um grupo de mulheres, eu falei assim: olha, se você quer ser uma dona de casa, madame, deixa eu te dizer uma coisa. Não vai não, porque a mulher de Provérbios 31 já trabalhava. Lá no antigo dela, já cuidava de madrugada, né? É, vai descansar quando morrer. Lá vai ser perfeito, né? Por enquanto aqui não, aqui vai depender da gente. Então, cuidado com esse excesso de liberdade e autonomia, porque é isso que você tem. E você precisa tratar isso, assim, com a sua preciosidade. Se você começa a trabalhar, produz por dia 1, 2 horas, gente, é difícil vai ser esse resultado que você vai ter. Por isso que eu falei, a vida que você tem hoje é a vida que você merece, né? Porque assim, quanto tempo você tem dedicado? O que que você tem feito? Tem ido a milha a mais? Então, É, a gente precisa pensar assim, foco. Quando eu ponho foco no que tá ruim, isso vai ficar gigante. Ai, tá faltando tal produto. Nossa, acabou, pronto. Esse vai ser o seu problema. Você não vai fazer mais nada porque esse produto não existe, né? Então, e você pode mudar o seu foco para algo que é bom. Escolha onde você vai colocar seu foco. Essa escolha, de novo, também ninguém faz por você, você que tem que fazer. Você pode olhar como, poxa, a Paula tá trazendo vários pontos. É verdade, eu tô aqui esperando alguma coisa e fico focando só no que falta. Eu prefiro focar na abundância que já existe. Porque se eu olhar para a falta, eu desisto da vida. Cá entre nós, né? Então, escolha onde você vai colocar, porque o foco que você colocar, aquilo vai crescer. Usa a seu favor, né? E aí, eu quis trazer aqui um pouquinho assim, legal. Então, se para ter resultado eu preciso mudar pensamento, como é que eu faço isso na prática? Porque assim, a teoria tá linda, né? Quero ver como que ferramenta eu posso usar
para conseguir construir esse lugar na prática, tá? Por isso que eu falei, papel e caneta, ressignificando. A gente precisa ressignificar experiências, histórias, crenças, né? Como é que eu ressignifico? Olha, tia Paula, a gente fez tudo isso hoje para vocês. Ninguém nunca viu essa apresentação, ela é do zero aqui. Ressignificar é mudar o significado de alguma experiência passada que você teve, que faz você ter o comportamento que você tem hoje, ok? Para fazer isso, quando a gente ressignifica, aquele fato ele vai mudar. Consequentemente, o significado daquele fato vai mudar, tá? Quando eu mudo o significado, eu mudo o meu emocional em relação àquilo, e aí eu mudo o meu comportamento. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho medo de andar de avião. Vamos supor um exemplo, eu, Paulo, não tenho, mas poderia, eu sei que tem gente que tem medo de andar de avião. Ok, o que que aconteceu para você ter medo de andar de avião? Ah, eu vi o acidente que aconteceu em São Paulo, em Congonhas, em 2000 e... Gente, me lembra? 2012? Não me lembro exatamente quando foi o ano. E aquilo me gerou um trauma. Então eu fiquei com medo de entrar no avião. Com base do meu estado emocional de medo, o meu comportamento é eu não gosto de voar e não vou. E isso me limita. Mas e se você ressignificasse o seu pensamento? Eu quero trazer um outro exemplo aqui bem claro, né? Que eu acho que fica fácil. Você recebeu uma crítica, ok? Quem aqui gosta de receber crítica? Acho que ninguém, né? Ah, muito bem. Aí você pode pegar o primeiro significado que vier e falar assim: olha, essa crítica significa que eu não sou boa o suficiente. E isso vai te gerar um estado emocional de insegurança, consequentemente, um comportamento de uma pessoa insegura. Mas você também pode olhar para isso como isso é um dado, uma informação para eu melhorar como pessoa. E o meu estado é de crescimento. Olha, a pessoa está me dando fazendo uma crítica para eu ser uma pessoa melhor, consequentemente, para eu crescer. Então, o meu comportamento vai ser de uma pessoa que quer crescer. A mesma frase, não mudou. É uma crítica que você recebeu. O que muda é o como você interpreta o que aconteceu. Então, a gente precisa olhar para essas experiências passadas que a gente teve e que levam a gente a olhar para um lugar, um estado emocional negativo e recriar isso na nossa mente. Como é que eu faço isso? Várias vezes por repetição. Eu começo a me imaginar num voo, um voo de segurança. Eu olho fatos e dados, eu olho números, quantos voos caem? É mais fácil um carro bater, um caminhão tombar, um ônibus tombar ou um avião cair, né? Eu começo a me imaginar dentro do voo. E aí você vai mudando isso dentro da sua mente. Gente, esse é o segredo das pessoas que conseguem avançar na vida, ressignificar. Se você parar para pensar, e se você tem um bom tempo de casado, como eu tenho Paulo, Carlucci, que também com certeza tem muito tempo, a gente tem que ressignificar muitas experiências. A gente tem que ressignificar discussões que a gente tem de marido e mulher, né? A gente tem que. Porque se a gente continuar achando que é aquela mesma coisa de 10 anos atrás, não vai dar certo. Então, essa é uma maneira de ressignificar. Vou trazer um outro ponto aqui, tá? Para ir consolidando isso, né? Então, olha só. Ressignificar também não é negar o que aconteceu. E nem é fingir que não doeu, tá? Que isso não causa algo em você. Mas é escolher mudar o significado para que você possa avançar e não se limitar. Então, uma dor que a gente vive, e todo mundo aqui já teve uma, duas, três, inúmeras dores, a gente pode escolher ser vítima, e aí eu falo que, né, vou voltar na história da vítima. Vítima, ela tem razão, porque aconteceu. Mas o fato de ser vítima não vai mudar a realidade dela. Só vai fazer com que ela fique se justificando e não avance. Ontem, eu fui na casa de uma pessoa. E, gente, não coloca isso na internet, pelo amor de Deus, tá? Eu fui na casa de uma pessoa que me ligou pedindo ajuda. Já era de noite. Fui lá. Eu fiquei uma hora ouvindo só a história de uma vítima. E aí, depois que eu ouvi tudo, eu falei assim: olha, muito bem, o que que você vai fazer com isso? E agora, o que que você faz? Porque a história de uma vítima, ela não faz nada. Ela quer um abraço, ela quer um carinho e ela quer, tipo, que você console. Mas isso não muda a vida dela. Eu tava acompanhando outro dia, é ótimo, falar com ele, parece que eu sigo, né? Mas sabe aquele cara do Big Brother que ficou paraplégico, bonitão lá?
Qual que é o nome dele, gente? Ai, vou lembrar daqui a pouco o nome dele. E ele é um esportista. Fernando, 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 Leila sabe, Fernando, obrigada. Aí, ó. É só que eu tô falando do Fernando. Então, Fernando saiu do Big Brother, muito bonito, modelo, sei lá, muito bonito esse homem. Sofreu um acidente, ficou paraplégico. Fernando tinha tudo para ficar numa cadeira de rodas, chorando, vítima, reclamando, tipo, buscando doações de pessoas, né? Numa vida triste, engordando na cadeira de rodas. Gente, entra no perfil desse Fernando depois. Leila, depois se puder pôr aqui no chat o sobrenome de Fernando, alguma coisa. O cara é um esportista. Aí eu pergunto aqui pra vocês, quem aqui faz o tanto de esporte que ele, paraplégico, faz? Eu não faço. O cara anda de kitesurf. E eu fico pensando assim, se eu subir nesse negócio, eu vou machucar, eu vou. Eu olho e falo assim: uma vítima que tem razão, que tem todas as justificativas e que nada parou. E que isso não foi suficiente para que ele parasse de ter resultados, para que ele avançasse. Até onde eu sei, casado, noivo, namora, prosperou na vida, é um esportista, faz programa de TV, continua bonito, entendeu? Então, assim, isso não. E ele foi pro lugar de quê? Ele podia escolher: eu fico como vítima ou eu vou tirar aquela força lá de dentro, que a gente aqui que é cristão sabe de onde veio. Fala, eu vou renascer das cinzas e eu vou ressignificar a minha história, tá? Porque nenhum evento define a gente. Nós não podemos e não devemos ser definidos por aquilo que acontece na nossa vida, tá? Agora, aquilo que eu faço com o que aconteceu comigo é que vai me definir. Então, olhe para sua vida e pense assim, tá bom, tô aqui esperando ela trazer um milagre, não vai trazer. Então, o que eu tenho na mão é isso. Tenho toda uma história para quem é mais tempo de casa ou para quem tem todas as suas histórias profissionais, seu passado, cada um aqui no seu individual e faça essa escolha, né? Eu vou trazer um outro exemplo aqui, né? Você foi demitido. Você pode pensar, eu errei, eu sou péssimo, né? Ou você pode ressignificar dizendo, que bom, esse lugar não era para mim. Que bom, era esse pontapé que eu precisava para avançar em outra coisa. Que bom, porque esse ambiente estava me intoxicando. Que bom, porque eu estava na zona de conforto aqui e eu precisava de alguém para me tirar desse lugar. O fato em si não muda, você foi demitido. O que muda é como você vai ver esse fato. É isso que a gente chama de ressignificar. E a gente chama, eu tô falando dos meus amigos lá, o Richard Brandler e o amiguinho dele, que escreveram um livro sobre isso. E é incrível entender que existe uma técnica para você olhar para a sua história e mudar, não a história, porque a história a gente até honra ela, mas mudar o seu futuro. E aí a gente consegue ver tantas histórias de sucesso de pessoas que saíram do nada e prosperaram, pessoas que, sabe, tinha tudo para dar errado, e deram certo, e você fala, tá bom, eu também tô no mesmo lugar. Bem difícil. E aí, qual é a diferença? Né? Qual é a diferença entre alguém dar certo e qual é a diferença entre alguém dar errado? E tudo está aqui, em acreditar que eu dou conta. Então, eu falo para vocês, talvez o que antes meu marido achava, ele falava assim, nossa, para você tudo vai dar certo. Eu sempre tive isso, assim, eu sou natural, para mim tudo vai dar certo, mesmo dando errado. Porque quando dá errado eu falo, pô, eu sou daquelas assim, tô para sair de casa. Hoje mesmo, eu saí de casa, aí quando eu tava saindo com o táxi, eu falei, moço, esqueci um negócio na minha casa. Volta. E assim, o trânsito pro aeroporto, podia perder voo e tudo. Aí eu, tranquila, voltei para casa, peguei o que eu tinha que pegar e tudo. Eu pensei, às vezes esses minutos de atraso poderiam estar evitando um acidente que eu poderia sofrer. Olha o que eu penso. Falo, nossa, tá tudo bem. Sabe assim? As coisas acontecem e eu escolho, como a história da demissão. Nossa, esqueci, olha que burra, meu Deus do céu, ainda vou atrasar e vou perder o voo. E aí eu sei que o taxi, gente, ficou um tempão parado, assim, eu tinha uma hora para chegar no aeroporto, um tempão parado, já saí com meia, eu já saí com o dobro de tempo, gente, que normalmente é meia hora, eu saí com uma hora. Aí, quando eu sei que eu cheguei com uma hora exata, aí o taxista falou assim: Nossa, deu certo, né? Eu falei: Eu tinha certeza que ia dar certo. Porque eu já vou pensando, vai dar certo. Eu não vou atrasar, o trânsito uma hora vai. E eu não me preocupo nesse lugar. E isso tem a ver com o que eu escolho pensar. Às vezes eu penso, meu Deus do céu, eu vou perder o voo. Ai, deixa eu ver aqui se eu já consigo mudar o voo. Eu já vou avisar o time que eu vou atrasar. Eu não sou dessa, não.
Eu vou contar a última que aconteceu. A última vez que eu vim aqui pro Rio, eu voltei e eu fiz uma oração muito simples no táxi, voltando pro aeroporto. Eu tava no Rio e ia pra São Paulo. Meu Deus, eu hoje só queria chegar em casa no horário, tipo, porque tem demorado muito. O voo fica em São Paulo, sobrevoando São Paulo, assim, pelo trânsito aéreo. Então, assim, ao invés, sei lá, de eu chegar 8 da noite no aeroporto, em São Paulo, eu tava chegando 9 da noite. Gente, eu fiz essa oração. Eu entrei no saguão do aeroporto, já tinha feito check-in, o meu voo tava 1h40 atrasado. 1h40. E eu tinha pedido pra chegar no horário. Aí, naquela hora, o que que eu podia pensar? Nossa, Deus, fiz uma oração e você me deu o contrário, né, Nanã? Aí, não pensei isso. Eu vi que tinha um outro voo atrasado da Azul, embarcando pra Congonhas. Eu falei, eu vou lá. Vai que eu consigo entrar, entendeu? Nesse voo. Nem era meu horário, tava 1 hora antes do meu horário, porque eu cheguei mais cedo, né? Você chega 1 hora antes. Gente, embarquei no voo 1 hora antes. Cheguei em casa 1 hora antes. Entendeu? É sobre isso. Eu podia ter sentado e falado, é essa situação que eu tenho, não vou fazer nada. Não foi o meu caso, eu andei no aeroporto inteiro procurando, tipo, onde é que tá esse voo, que eu vi que o voo tava atrasado, corri lá e fui na cara de pau, peguei um lugar super bom e eu falei, é sobre isso, entendeu? São essas pequenas coisas que vão somatizando na nossa vida e que a gente escolhe como quer encarar. E isso é individual. Ninguém faz por você. Então, eu queria, né, acho que acabou aqui a minha parte, ver se tem mais alguma coisa, mas era basicamente. Não, ainda tinha aqui um último slide, né? Acho que esse era o último, né? Para a gente fechar aqui, eu abri Paulo e Suelen. Então, quando a gente muda o significado, a gente está mudando essa representação interna. Então, eu posso ver um voo que está atrás e a representação dentro de mim ser de frustração, de decepção, né? De relaxei, falei, ai, que saco, sento na cadeira, porque até o nosso corpo, ele é parte fundamental desse movimento, tá? Então, a gente muda o significado, óbvio. Na hora que eu vi que eu tinha a oportunidade de embarcar em outro voo, porque eu não relaxei, consegui e fui lá, né? Então, quando a gente pensa em ressignificar, é mudar essa codificação da experiência que a gente teve. Eu sou filha, né? Nós somos 4 filhos. E a gente foi criado pelos mesmos pais. E cada um é muito engraçado, vê as histórias de maneira diferente. Quem tem mais filhos sabe. Às vezes um tá vendo como algo uau, o outro tipo, não gostei, o outro ficou triste. É porque é como cada um tá processando dentro da mente aquilo que tá vivendo. E a gente pode voltar nesse passado e ressignificar. Ah, Paula, eu tive uma mãe que não me deu amor. E se você olhar e entender que talvez a sua mãe também não tenha sido amada e ela nem sabe como amar. E aí eu ressignifico esse lugar, né? De minha mãe deu o máximo que ela podia dentro daquilo que ela tinha. Então, isso é olhar para o seu passado, para a sua história e recontar isso de uma maneira que você consiga, né, mudar o que foi ruim para algo que te impulsione, ok? Então, a gente não muda o passado, mas a gente muda o lugar que ele ocupa dentro da gente. Né? O quanto que ele tem peso em quem somos hoje. E aqui fica uma pergunta, né, para a gente ir aqui para o final, que é se teve algum evento nessa história sua que você ainda está carregando que você precisa ressignificar para avançar nesse negócio. Porque às vezes não tem nem nada a ver com o negócio. Olha só, às vezes não tem nada a ver com Forever, com CFBO, com os produtos que a gente vê. Às vezes é outra coisa que te bloqueia, que você precisa ressignificar para avançar aqui. E aí precisa sim ter um tempo de reflexão e senta e fala assim: eu quero, né? Se você acredita em Deus, fala, Deus, me ajuda a trazer à memória aquilo que eu preciso ressignificar, aquilo que eu preciso mudar, para que a coisa avance. E Deus, como um bom pai, ele vai trazer. Eu vivi muito isso, assim, de ressignificar coisas no meu casamento, na minha relação com meu marido, que eu não entendia de onde vinha tal comportamento, e que na hora que eu fui entendendo, eu ressignifiquei. E além disso, tomei a decisão de não ser mais assim. E isso é avançar na vida. E isso é evoluir na vida. Não dá para você ser a mesma pessoa de 10 anos atrás, porque se você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, você não evoluiu. E a vida é uma evolução. Seria muito triste chegar, você morrer e falar: ah, eu sou a mesma pessoa, eu escuto, eu tenho. Pessoas bem perto de mim falam: eu sempre fui assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim.
Meu, que pena, porque a vida te dá a oportunidade de mudar o tempo todo e você escolheu não mudar, não evoluir, como ser humano, como pessoa, né, e tudo mais. Então, queria deixar aqui essa reflexão, talvez um pouquinho. Peraí, deixa eu tirar aqui da tela agora. Como que eu paro achei aqui. Um pouco essa reflexão provocativa e bem atual, né? Com certeza eu vou falar dela em outros momentos com FBOs, mas que assim, gente, a bola agora tá na mão de vocês. Tá na mão de vocês e vocês têm tudo. Então, se vocês têm tudo, a pergunta é o que tá faltando. Faz sentido? Paulo, Suelen, podem abrir aí, me ajudem. Pronto. Vergonha na cara. É, galera, quanta informação importante, mas muitas passagens da fala da Paula foram primordiais e uma delas foi essa questão de você se ressignificar e parar com o vitimismo, entender que você é o protagonista da tua vida, cara. Temos tudo para crescer. Não aceita estagnação. A empresa cresceu 16%. Você está estagnado, você caiu. Números também são importantes para te dar um norte. E hoje ela deu uma aula sobre isso aqui. Nosso negócio também é uma empresa. Nós precisamos aprender a gerir o nosso negócio. Não é só ficar esperando que as coisas aconteçam, esperando que venham novidades para eu me motivar se a empresa trouxer algo novo sempre. Eu tenho que entender que eu já tenho um ouro nas mãos e que se alguém conseguiu chegar em lugares de destaque nesse negócio, todos aqui podem chegar também. Inclusive, toda a liderança pode sonhar muito mais alto. Cada um de nós devemos sonhar muito mais alto e nos imaginar nesse lugar que sonhamos, para que as nossas atitudes possam realmente serem ainda maiores e os resultados possam se multiplicar. Porque no mundo todo a gente está vendo um crescimento absurdo, o Brasil está voltando a crescer, e sem dúvida alguma, 2026, apesar de janeiro e fevereiro serem mais desafiadores, a gente tem convicção de que a partir desse finalzinho, essa última semana de fevereiro, a gente vai dar o nosso melhor para esse fechamento de mês, para estarmos no Rio de Janeiro, honrar o que a empresa fez de presente para a gente. Eu já venho falando sobre isso, Paulo, faz tempo. Pessoal, e você nem tinha falado contigo sobre isso. Isso, olha, se a gente fizer bonito nessa meta do Rio, deve vir mais um incentivo no segundo semestre, porque a empresa vai analisar números. Isso. Né? Então a empresa precisa ter um retorno, ter um respaldo de quem? De nós. Nós fazemos o negócio acontecer. Não? Então quero te agradecer, Paula, líderes, minha esposa aqui, com certeza Não vai querer. esperava, eu sinceramente não esperava menos de você, né? Conhecendo você, eu estava realmente animada, motivada por esse treinamento. Te admiro, né? Como gestora, como mulher, e eu acredito que todo mundo que está aqui na sala vai sair com a semente muito positiva, né? Você é a força feminina. Como é que eu posso dizer? Internalizou esse negócio e virou uma paixão. A gente vê isso em tão pouco tempo, em só 9 meses de empresa, mas você já tem somado muito. Nós acreditamos na sua gestão, nós estamos aqui para somar forças e só gratidão. Gente, é recíproco, né? Só ela sabe o tanto que eu admiro ela, o Paulo, o trabalho que vocês têm feito. Nossa, vocês são a energia que quando eu tô desanimada, eu falo, eu preciso estar nesses eventos, porque, né, todos os dias são esses desafios de uma gestão, de uma empresa, né? Muita burocracia, mas parabéns pela rede que vocês estão construindo, por esse movimento. Peço perdão se eu ofendi alguém aqui, trazendo de forma tão incisiva, né, o que eu É acredito, bom, isso é bom demais. mas que, acima de tudo, tenha gerado essa reflexão mesmo individual, né? Falou verdades com amor. Tá? Amém, amém, né? E Paulo, que, agradecer, Paulo, aí pela sua fala. E uma da fala que você falou aí, que marcou muito aqui, é motivação, disciplina e responsabilidade, né? Nós temos um sistema muito forte aqui, o sistema The Champions, com a nossa linha ascendente, e aí, só que muitas das vezes pode estar faltando, em muitos FBOs, essa palavra responsabilidade, porque muitas das vezes a gente sempre quer receber. A gente, como FBO, digo isso que eu já fui assistente supervisor e até mesmo como líder, a gente fica, às vezes, esperando receber. Só que nós já temos o suficiente. Então, isso é muito fantástico que você falou. Então, muito obrigado por essa visão, por compartilhar.
e que nós tenhamos, né, não só a motivação, não só também a disciplina como líder que nós temos, mas também a responsabilidade que é representar uma empresa multinacional e que mudou a minha vida, mudou a vida de muitos líderes e que vai mudar a vida de muitas pessoas que estão esperando por nós e até elas, né? Então, muito obrigado. Obrigada, Lauro. Muito bom. Gratidão, Paula, por ter dedicado esse tempo, né, trazer informações aí importantes para todos nós e essa mentoria incrível que você abordou nessa noite. Então, eu acredito que foi assim um momento especial para muitas pessoas tomarem a decisão e assumir a responsabilidade de mudar não só a sua vida pessoal, mas a vida de outras pessoas, que é a grandeza dessa oportunidade, desse negócio, que é transformar realmente a vida de outras pessoas. Então, gratidão e vamos que vamos. Obrigada, Valdir. Eu digo o seguinte, né, Ícaro, já deixa você falar. É assim, ó, às vezes a gente está numa situação que a gente fala assim, Deus, manda um milagre. Aí você tá lá no meio do mar, afogando, aí Deus manda um jet ski. Aí você fala, não, mas não é isso que eu pedi para Deus, não. Aí o jet ski vai embora, aí chega uma lancha. Aí, Deus, manda um milagre. Ai, não é isso que eu pedi, não. Porque você tá esperando Deus vir e te pegar na tua mão e levar. E Deus tá mandando o socorro. É assim, ó, esse negócio pode ser aquilo que você está esperando e está passando e você não está percebendo que está aqui, né? Ícaro, eu vi que você abriu o microfone. A Paula parece que foi um presente, né, que a gente ganhou aí no ano passado, né? Tá se mostrando aí com tão pouco tempo de empresa, de uma maturidade para esse modelo de negócio muito grande, né? Das primeiras palavras que eu ouvi da Paula, né? Porque a gente vai analisando, a gente que já tem aí uma estrada, a gente sabe o que é estar na rua, né? Construindo rede, dando feedback para o empreendedor, e às vezes isso do empreendedor entender que ele tem o próprio negócio, isso é maravilhoso, mas isso também em alguns pontos atrapalha. A gente que está na rua, a gente sabe disso, né? E você vem com dando assim uma nova energia para a gente, né? Para o FBO, e as suas palavras hoje foram muito. Eu posso dizer que você, em pouco tempo, já amadureceu muito, inclusive para o nosso modelo de negócio. Porque você não foi criada, você não é cria do network marketing, né? Você é da gestão, você é da liderança, e isso, claro, tem muito a ver com o nosso modelo de negócio, mas vestir realmente a camisa e liderar no network marketing, ele tem suas peculiaridades. E você tem se mostrado muito hábil nesse, nesse desafio, tá? Então, te agradeço aqui pela mentoria que você deu para a gente hoje, por estar aí à frente desse grande desafio chamado Forever Living. A gente sabe o tamanho do mercado que esse produto ele vai conquistar, né? Como já vem conquistando. Quando eu falo produto aí, eu estou falando de aloe vera mesmo. A gente sabe do potencial da Forever como empresa, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não está fazendo o que deveria ser feito, né, pessoal? Se a gente. Tem até uma frasezinha que ela combina muito com a gente, né? E aí, você se contrataria, né? Analisando a sua postura, já que você às vezes pensa tanto como funcionário, eu, que às vezes penso como funcionário, você se contrataria, né? Então, muitas pessoas aqui com certeza já teriam se demitido, né? Porque, de fato, além de faltar, eu digo que a motivação ela pode até ser deixada de lado um pouco se você tiver uma consistência, certo? Então, a consistência ela vai mandar em qualquer área da nossa vida. Agora, a consistência na Forever vai te deixar multimilionário. Isso aí eu tenho certeza, eu vivo isso. Eu não sou o mais explosivo, mas eu sou muito consistente. São 17, quase 17 anos aí, todos os dias a gente faz um pouquinho e coloca um pouquinho de tijolo
nessa nossa história, nessa nossa estrada. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez, Paula, por estar com a gente. Foram muitas mudanças, tantas mudanças e em momentos muito pertinentes, né, Paula e Suelen? Numa programação, não sei como é que ela consegue planejar de uma forma tão eficaz, porque não adianta chegar e mudar tudo de uma vez. Você tem mudado, as mudanças que você tem feito foram pontuais, né? E são pontuais, têm sido pontuais e têm sido muito pertinentes ao que nós realmente precisamos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Deixa eu só dar uma palavra aqui, Paulo, novamente, a líderes e todos os FBOs que é, é tão incrível, é tão bom um momento como esse, todos aqui compartilhando seu pensamento e aumentando ainda mais a riqueza desse momento, mas a gente precisa entender de maneira prática, e eu quero deixar isso aqui para todos, parar de botar a régua na empresa tão em cima, lá em cima, a régua para a empresa é lá em cima, as exigências são muito altas. E às vezes a gente esquece da régua para nós mesmos. O Ícaro acabou de falar algo muito importante. Você se contrataria? Eu me contrataria? Então, como é que tá a régua para você? Às vezes eu aponto muito o dedo, mas aquela história tem 4 dedos apontados de volta para mim. Qual é o parâmetro prático que eu queria deixar para vocês para esse fechamento de mês e para a sequência do ano? Você que é um não gerente, tem o parâmetro básico para tu medir a régua com você mesmo. Como é que está o teu ativo? Como é que estão os teus 4 CCs? Como é que está o teu elite? Esse é teu parâmetro básico, você que ainda é um não gerente. Aí você precisa entender, puxa, se você é um não gerente, tem mais de 3, 4 meses de negócio e tem dificuldades em fazer os 4 CCs, é sinal de que você tem que voltar a régua muito mais para você do que para a empresa. Entender a sua rotina, assumir a sua responsabilidade e decidir mudar, ressignificar seus pensamentos e pensar no futuro e no que você quer chegar. E essa régua, ela vai mudando, ó, esse parâmetro vai mudando de acordo com o nível. O gerente ele precisa entender que o próximo passo não é nem ser sênior, é ser águia. Então, a tua régua é de 60 CCs. Um gerente que está fazendo 20 de não gerentes, um gerente que está fazendo 30, está fazendo pontuação de supervisor. Então, o que é que você precisa fazer de melhor e de intensificar teu processo produtivo para atingir os 60 CCs e assim por diante, para que a gente seja luz e bênção na vida de muita gente e possamos realizar ações e levar o Brasil novamente ao número 1. Mais alguém? Eu vou ali agora é, me hidratar e descansar um pouco. Beleza, Gente, muito beleza. bom. Obrigada novamente pelo convite. Quando precisar, me chama. Volto com tema novo, prometo, viu? Não estou aqui para ajudar vocês no que for preciso, Mas tá não bom? fale isso não, que o povo vai querer você toda semana Não, agora. toda semana vocês não aguentam. Haja. Nem ritmo. Paula, boa noite. Da Carlúcio, Rússia? Isso, querida Oi, Rocha. cara. quero parabenizar, né? A Paula, a gente vê que ela fala de coração mesmo, assim, comprou a visão, comprou a ideia do negócio, né? E muito conhecimento, isso agrega muito pra gente. E a gente vai te refletir um pouco do que a gente está fazendo, para fazer muito mais, né? E obrigado, Paulo, pelo esse treinamento. E eu também queria agora, depois de agora, fazer um convite, né? Já que a gente quer fazer de produção. A gente está lançando o L10 de desafio aí para se produz mais, né? De repente mais aloe vera, mais né, o trabalho aí para a galera. E a gente vai ter uma live agora, talvez umas 9h15, né, 9h20, né? A gente vai fazer uma live aí para produzir mais e trazer mais gente, e que a gente mais conheça nosso produto. Quem sabe a gente atinge acima de 30% de crescimento esse 2026, né? Então é isso que eu queria convidar a galera aí, todo mundo. Maravilhoso. Eu vi lá, eu achei a ideia fantástica, fantástica. Eu acho que vai ser um sucesso. Quem é que não quer perder uns quilinhos, né? Também acho que vai ser um sucesso todo. Obrigado. Estamos nos preparando aqui, né, Carlos? Exatamente. Aí, É aniversário da Graciane, né? aí tá a doutora Rafa que vai estar conosco, né? Graciane Machado, enfim. Vamos produzir, né? Pelo Boa, Instagram da boa. Graciane. Quem quiser assistir, tá convidado. Graciane Sinta-se da, convidados. da Rafa também, né? Ó, ela já Aproveita, tá lá. Ícaro, aproveita, Ícaro. Emagrecer, Ícaro. Aproveita. Boa, Laura, boa, Laura. Tu tem que
e fazer o avião gastar menos Respeitar a presença combustível da para Paula Dubai, aqui, eu vou pô. responder o Lauro. Pois. Boa noite, Paula. Graciane Machado aqui, passando só mesmo para agradecer, né, para não repetir a palavra de todos, mas para agradecer a você todo o apoio, toda a dedicação que você tem tido aí com o time Brasil, né? Nós aqui do Piauí estamos muito felizes. A sua vinda aqui foi um marco histórico para a gente, deixou assim uma energia surreal e nós queremos sim você de volta. A gente está aqui Tô movimentando. esperando, tô esperando, gente, que eu Então, assim, passeio, a obrigada. convite dela é um tal de vamos na Duna, vamos no céu, mas eu tô esperando. É o Delta. É o Delta, lá no Delta. Obrigada, querida. Sucesso aí nessa campanha nova. E é isso, gente. A gente precisa se movimentar, sabe? As coisas, às vezes, vai fazer 10 que não vão dar certo e uma dá, né? E aí isso não pode parar a gente. Então, mas eu gostei bastante da ideia e eu tenho certeza que já vai ser um sucesso. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. E eu quero perguntar para todos aqui: podemos nos comprometer com a nossa diretora? Vamos assumir um voto de crescimento, crescer acima da média. Bora? Tamo junto? Faz assim com a Hora mão. do print, hein? Na Eu vou pegar o cara. nome de todo mundo Bora, aqui, bora, vou bora, tirar bora. Eu tô relatório. junto, hein? Eu tô inconformado, eu tô sem sono, eu quero contactar agora, terminar de fazer contato, vou vender produto, fazer tudo. E amanhã de manhã eu tô cedo na rua, meu irmão. Bora, Eu cuida! só Aí, acredito se tiver o story. O homem, o homem tá com tudo, rapaz. Tá comendo peixe com casca de banana. Bicho é invocado, viu, macho? Eu tô tentando de tudo, meu irmão. Vamos crescer aí 50% a 60%. Mas vamos fazer, vamos produzir, vamos pra rua. Show, Paula. Brigadão. Valeu beijo, demais. gente. Boa Até, noite. No coração tchau. de todos. Amamos vocês. Sucesso, queridos. Valeu.